Olá, gente, bom dia. Nós vamos começar em breve a nossa live. Hoje nós vamos conversar. Eu sou a Lara. Hoje nós vamos conversar com o Rafael Santos, que é empresário, consultor de negócios e fundador da rede do Agente Empreendedor. O Rafael ele deve estar entrando já já, para a gente poder conversar um pouquinho sobre o papel do consultor de viagem nesse período pós-pandemia. Rafa, você está aí? Ah, Rafa chegou. Vamos conversar um pouquinho com ele. Eu sou a Lara Bourguignon. Eu estou representando hoje a Rede Mais Agente, que é uma rede composta de 24 agências de viagem do Rio de Janeiro, fomentada pelo Sebrae Rio. Nós estamos hoje com 24 empresas, 24 agências, e a gente faz o possível e o impossível para estar antenado com todas as tendências do turismo, para melhor atender a você, você passageiro, né? Eu vou chamar agora o Rafa e ele vai se apresentar também. Espera um minutinho. Estou aguardando ele entrar. Enviei o convite, já já o Rafa entra. O Rafael, ele é membro idealizador do Agente Empreendedor. Fala, Rafa, tudo bem com você? Maravilha, minha irmã, tudo ótimo. Fui quase cortado aqui pela minha cabeça. Eu também, estou indo para trás. Vou dar um ré para trás aqui, que nem falo matuto, para a gente poder falar. Bom dia, meu irmão. Rafa, bom dia. Em nome da Rede Mais da Gente, nós queremos agradecer a sua disponibilidade. Hoje é feriado aí, né? Hoje é São João. Na verdade, é igual ao Natal, né? A gente comemora São João na véspera. Então, em tese, o feriado foi ontem, mas hoje também é um dia que ninguém faz nada por aqui no Nordeste, é isso aí. Mas Rafa faz. Rafael conversa com a Rede Mais da Gente. Aqui é o seguinte, aqui eu até comentei ontem, né? O calendário de quem empreende, de nós que somos empreendedores aqui, ele não se baseia no calendário normal anual. A gente tem o nosso próprio calendário, então não são os feriados que dizem o que a gente vai fazer, né? É a gente que diz quando a gente vai parar. Com toda certeza. E a gente não para nunca, né? Eu acho que o empreendedor não para nunca. É difícil desligar, né, Rafa? É verdade. Mas olha o nosso amigo aqui, Cris, da Miractu. A Cris faz parte da Rede Mais da Gente também, né? Sim. E aqui na nossa rede nós temos 24 empresas, 24 agências, e a gente está sempre antenado para melhor oferecer um produto bom para o nosso cliente, né? E aí, Rafa, a gente pensou em te convidar hoje para falar sobre o papel do consultor de viagem nesse período pós-pandemia. A gente sabe que durante praticamente uma década o trabalho do agente de viagem foi colocado meio de lado, né? As pessoas começaram a desacreditar, a pensar por que ter um agente de viagem, para que serve um agente de viagens, né? E aí eu queria saber para que serve, né? Queria que você contasse para a gente, falasse para a gente um pouquinho sobre isso, né? Qual a importância do agente, o que é um agente, o que é um consultor. Maravilha, minha irmã. Eu costumo sempre fazer uma analogia, estou partindo do pressuposto aqui que a galera já conhece o trabalho do agente empreendedor, então vou pular a parte de apresentação toda, tá certo? Vamos direto para o assunto aqui, em respeito ao seu tempo. Mas eu acredito no seguinte, Larinha, você sabe que em cada esquina agora tem uma faculdade de Direito, não é? Tem uma faculdade que formam novos bacharéis de Direito. O que é que isso acontece? A cada semestre, milhares de novos bacharéis caem no mercado. Agora, quantos desses milhares de profissionais que são formados a cada semestre, de fato, têm alguma relevância profissional? De fato, alcançam aquilo que consideram ser sucesso para a vida deles? Em todos os mercados, não apenas no nosso, tem os bons profissionais, tem os medíocres e tem os incríveis profissionais. Então, sob o meu ponto de vista, a gente tem que começar distinguindo as agências. Porque assim como em qualquer outro mercado, existem as agências as boas, as medíocres e as incríveis. Não é? Então esse é o primeiro ponto. Quando a gente lida com profissionais medíocres, seja de qual área for, se o nosso primeiro contato for com um profissional desse nível, a gente vai associar, enquanto consumidor, que todo o mercado é daquele jeito. A gente tem uma tendência a generalizar.
Daí a importância de nós subirmos o mercado como um todo e não nos preocuparmos apenas com o nosso próprio umbigo. Porque se a gente olha somente para o nosso próprio umbigo, o que é que acontece? Cara, você vai melhorar um universo muito pequeno. Se a gente se preocupa em melhorar o universo como um todo, não é? Nossa amiga Dani do Modo Chile está aqui na área também, muitos carinhas familiares. Eu não posso olhar para os comentários, senão eu fico querendo falar com todo mundo. E nem eu, tô aqui quietinha. Mas então, se a gente se preocupa só com o nosso próprio umbigo, a gente perde a oportunidade de melhorar como um todo. E se a gente não melhora como um todo, se a gente não tem essa preocupação com um todo, a gente corre um sério risco de o viajante que está lá na ponta ter um contato com uma agência medíocre e ele associar: uau, a experiência que eu tive com fulaninha da agência tal foi péssima. A profissional era terrível, sabia nada, queria me empurrar um bocado de coisa que eu não precisava. Logo, todas as agências são assim. Logo, agências de viagens não prestam. Entende? Então a nossa preocupação tem que sempre estar com o todo, porque se tivermos a sorte do cara ser atendido por uma agência incrível, né, dentro da nossa categoria aqui, a sorte é nossa. Mas, muitas vezes, você sabe disso, é um funil ao contrário, as melhores são muito menos em relação às medíocres. A quantidade de excelentes advogados muito bons mesmo, advogados incríveis, é muito menor em relação aos advogados medíocres. Aquelas pessoas que se lançam no mercado a cada semestre. Então, no meu ponto de vista, a diferença de um agente para um consultor, apesar dessa diferença de ser bem batida, o lance é: se você passa a atender o cliente, ou se você... A gente está falando também com viajante final aqui, né, Larinha? Não? Sim, também. Então, se você está indo... Vamos lá, viajante final aqui. Se você está indo numa agência, tá certo? Você precisa saber o que você está querendo buscar. É a mesma coisa de você tentar entrar numa pizzaria e pedir feijoada. Você não vai conseguir sucesso. Numa agência de viagens, o que você encontra é conhecimento e experiência empacotados para você. Você vai evitar erro, você vai economizar tempo e dinheiro. E quanto custa tempo e dinheiro? Muitas vezes é a sua primeira e muitas vezes o único tempo disponível que você tem para viajar. Então, o que você compra numa agência é isso. Não entra numa pizzaria para pedir feijoada. Você não vai conseguir ter feijoada. E dentro de algumas pizzarias, você tem o autoatendimento, que você vai precisar ir até o balcão, e tem outras pizzarias que você senta e espera ser atendido. Então, o que eu falo com essa comparação é cada agência tem o seu próprio formato de atendimento. Então, uma agência de viagens da época dos Flintstones, como é que elas atuam? Elas esperam a demanda chegar, né? Ah, você quer ir para São Paulo, tá? Qual é a data? Não tem data não, então se resolva. Depois você vem falar comigo. Uma agência de viagem do tempo dos Flintstones, primeiro que ela espera a demanda de forma passiva. Segundo, que é uma agente tradicional, convencional, que, cara, esse está fadado a morrer há muito tempo. Se não morreu ainda, é questão de tempo. Tá na UTI e os aparelhos já estão sendo ligados. Não tinha morrido, morreu agora com a Covid. Morreu agora. Então, vamos lá. Esse camarada, ele espera a demanda, e esse camarada, ele não sabe fazer uma venda relacional. Ele trata a venda como sendo a venda de um passo único, uma única coisa. Chegou, pediu, tem que fechar. Chegou, pediu, tem que fechar. Enquanto que um consultor entende que o seu ciclo de vendas ele pode ser um pouco maior, mas o valor que você consegue agregar isso aí é também maior. O grande desafio, Larinha, está em a gente se tornar, de fato, uma agência consultiva e nós reduzirmos o nosso ciclo de vendas, porque isso é possível. Não significa porque você vende consultoria, ou vende o seu conhecimento, o seu ciclo de vendas precisa ser enorme. Não, o grande lance está em você, antes, você entender que o seu negócio ele precisa estar em constante estado de aquecimento, em constante estado de preparação para venda. Qual é o grande problema, Larinha? É que a gente vai formar um grupo. Vamos lá, estou tratando de agências emissivas, mas você pode fazer aí a correlação para as agências que são de intercâmbio, para as agências que são corporativas, para você que é receptivo, você pode fazer essa correlação. Vamos pegar uma agência emissiva. Você lança um grupo, vamos lá, Lara vai fazer um grupo. Lara é receptiva, mas vamos dizer, Lara passou a ser emissiva, vai lançar um grupo para Porto de Galinhas. O que é que acontece? Lara só começa a aquecer a audiência dela depois que tem todos os detalhes do grupo pronto, que já está com o grupo prestes para ser vendido. Então, é muito pouco tempo de aquecimento. Uhum. Se a gente entender que, se vivermos em estado constante de aquecimento da nossa audiência, Larinha,
qualquer momento que nós botarmos algo na mesa, esse algo vai vender. E Com é o que certeza. nós fazemos do lado de cá do agente empreendedor. A gente não para, porque o estado de aquecimento ele não pode parar. Quanto mais perto você estiver da sua audiência, cara, mais fácil vai ser a venda. Menos ranhosa. E não entenda fácil como sendo, vou fazer as coisas sem trabalho. Não. É menos ranhosa, menos desgastante, sabe? Aquela história de matar leão por dia. Você entende, minha irmã? Então, na minha concepção, a diferença é basicamente essa. E para o cliente também, né, Rafael? O cliente ele começa a ver você e entender o seu valor, né? Você vai gerando conteúdo de valor e ele vai conseguir entender qual a diferença de você para aquele agente tradicional, né? A partir do momento que você está sempre se mostrando, está sempre mostrando o seu conhecimento, está sempre mostrando que você está pronto ali, não para vender, está pronto ali para ajudar o cliente, né? A nossa função, eu sempre falo que a função do agente é quase como uma função de médico, né? A gente está sempre a postos, né? E essa é a grande diferença da gente de um consultor de viagem para um OTA, né? A gente está sempre à mão do cliente quando ele precisa, lógico, né? Não é para ligar às 4 horas da manhã para bater um papo, mas às vezes precisa, a gente atende uma pessoa que está ligando para a gente às 3 da tarde só para bater um papo, né? E a gente vai entender exatamente o que esse cliente tem, qual é a dor, porque às vezes nem ele sabe para onde ele quer ir, nem ele sabe o que ele precisa, né? E a gente de fora, a gente consegue diagnosticar e falar para ele. Chega para você e fala, eu quero ir para tal lugar fazer tal coisa. Aí você, mas esse lugar aqui só porque é da moda que você quer ir? Porque eu acho que o teu perfil é mais por aqui, aqui, aqui. E aí você vai desenhando com ele. Eu digo que é uma cocriação. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. O que você pensa? Exato, minha irmã. Vamos lá. Esse ponto que você falou sobre a produção de conteúdo, do lado de cada agente empreendedor, a gente entende da seguinte percepção. A gente primeiro precisa se mostrar como diferente, e quando eu falo diferente, a gente tem que ter cuidado com diferença de ser diferente e de ter um diferencial. São coisas distintas. Primeiro nós nos mostramos sendo diferente, para depois nós sermos preferidos. A nossa luta não deve ser, ou o nosso foco não deve ser buscar ser o melhor do mercado. Porque melhor, primeiro, que é relativo, sabe? Depende muito do que o cliente acredita ser melhor para ele. O grande lance é em sermos preferidos. A pessoa preferir a Lara é muito melhor do que a Lara se intitular ser a melhor. Entende? Eu prefiro a Lara. Dentre as opções, eu prefiro a Lara. E uma forma de nós fazermos isso é através da produção de conteúdo. Agora, uma produção de conteúdo lógica. Uma produção de conteúdo que não mate a fome completamente do seu cliente. Porque o lance da produção de conteúdo, é aí que está o desafio, é você produzir um conteúdo, entregar bastante coisa no seu conteúdo, entregar muito, muito, muito valor no seu conteúdo, mas ao mesmo tempo deixar o seu cliente com mais fome ainda. Sabe? Não. Então é tipo aquela... Tem comidas, isso Berta sabe melhor do que eu, bicho. Tem comidas que você come e fica alimentado, não é? Comidas normalmente que tem muita fibra, então você fica muito, muito tempo ali alimentado, se sente durante muito tempo alimentado, e tem comidas que você come, mas que dentro de meia hora você está com fome de novo. Tipo macarrão, tipo massa, algo nessa linha. Então nós temos que ser um alimento que resolva dores específicas e pontuais da nossa audiência. Então, você na sua agência, primeiro precisa mapear o que são realmente importantes para o seu cliente, o que o seu cliente entende realmente como sendo relevante, porque o jogo aqui é sobre o cliente, não é sobre a agência, sabe? Então, você precisa estar o tempo inteiro em constante contato com a sua audiência para conseguir prover aquilo que para eles tem valor. E aí, nessa construção lógica de conteúdo, você vai conseguindo manter uma proximidade com ele e vai conseguindo se mostrar como diferente para depois ser preferida. Esse é o primeiro ponto. Você tinha falado um outro ponto aí, Larinha, que eu tinha puxado um gancho aqui na minha cabeça, mas eu me esqueci. Bom, vamos em frente. A sua pergunta foi sobre... Ih, Rafa, tô igual você. Nem sei mais o que eu falei. Mas assim, isso que você falou, a gente vai gerando esse conteúdo, eu acho que o próprio cliente, ele vai tendo a gana, né, de querer ver mais
sobre você, e aí isso vai gerando a confiança, né? E aí isso, mesmo que ele não tenha te contratado ainda, ele já vai estar com você no top of mind, né? Ele já vai estar pensando, no dia que eu tiver que viajar, eu vou nessa agência aqui, porque essa pessoa aí é fera, né? Eles entendem do que falam, né? E isso é do que a gente está fazendo na Rede Mais a Gente. Nós somos 24 empresas, cada uma de um ramo diferente, quer dizer, tem algumas que estão do mesmo nicho, né? Mas a gente está o tempo todo se organizando, o tempo todo estudando para a gente entender todas as tendências novas no mercado, para a gente melhor atender o cliente, né? E a gente começou primeiro com uma organização interna das agências, de cada agência, né? Porque organizando os processos, né? Porque organizando os nossos processos internos, a gente vai conseguir aparecer melhor para os nossos clientes, né? E focar no cliente, né? Como você falou, o foco tem que ser sempre no cliente, né? Na necessidade dele. Sim, você tinha falado algo com relação aos passageiros, aos clientes. Deixa eu trazer um pouco da visão do cliente também, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, se você for cliente e vai ver nessa live aqui, primeiro você precisa entender o seguinte, não tem nada de errado com nenhuma forma de você contratar viagens, tá? E pelo amor de Deus, você que é agência, não me mate ainda. Espero terminar o raciocínio. O fato é, hoje na mesa tem várias formas de você contratar uma viagem, certo, Larinha? Então vamos tentar tapar o sol com a peneira. É possível você contratar de forma autônoma, 100% autônoma, através da internet. E é possível você contratar com uma agência generalista e com uma agência mais boutique, mais segmentada naquilo que você quer, para onde você quer viajar. Existem basicamente, se a gente for sintetizar, existem basicamente esses 3 caminhos aí, legal? O grande problema está no alinhamento da expectativa. Você, consumidor final, você, viajante final, tem que alinhar a sua expectativa. O que você espera de cada um dos canais. Se você decide fazer de forma autônoma, primeiro tem que entender que uma série de coisas que foram construídas na sua cabeça, que de repente faz parte do seu modelo de mundo aí, como viajante, vou dar alguns exemplos. Comprar em agência é mais caro, porque é cômodo. Se é cômodo, logo eu pago mais caro. Comprar em agência me limita as opções que a agência trouxer. Eu não tenho ali um leque muito grande para ser atendido pelas agências e várias outras falácias que são implantadas, às vezes de forma até num bate-papo com os amigos e tal, isso surge e isso vai ganhando força como se fosse verdade na mente do cliente, que tudo isso são falácias. A grande questão é você ter a expectativa de forma correta, alinhada de forma correta. Se você compra no OTA, você vai ter toda aquela sensação de autonomia e tudo mais, mas você tem que saber que você contratou um serviço de algoritmo. Você não pode esperar que o algoritmo te diga, ei, cara, Lara, segura aí, vamos lá, você quer ir para Orlando, legal? Mas, cara, você não tem visto ainda. Passaporte. Primeiro, você precisa dar entrada no... É mais prudente que você faça isso. No seu caso, analise esse ponto. Você está indo com assim... E tudo isso, para você, viajante que está ouvindo a gente aqui, parece besteira, mas não é besteira quando você se pega sendo deportado de um lugar porque você não tomou os cuidados que eram obrigatórios antes de você sair da sua cidade de origem. Então tem coisas que você só vai valorizar, infelizmente nós somos assim, quando nós passamos pelo problema. Então não seja a pessoa... Porque é o seguinte, ó, eu posso hoje construir uma casa? Posso. Eu sei que precisa construir uma casa. De tijolo, cimento, argamassa, compro as coisas e levanta a casa. Agora, meu amigo, eu vou fazer com a mesma habilidade, com a mesma profissão, com o mesmo nível profissional que uma empresa que constrói casa, com uma construtora, com um pedreiro. Jamais que eu vou fazer. E se eu fizer com o nível de qualidade, meu amigo, vou demorar 3, 4 anos a mais do que levaria um profissional. E outra, nem sempre é possível. E outra, nem sempre é possível resolver os pepinos quando você compra algo sozinho. Não dá. Às vezes a gente quer remendar uma casa, quer remendar um negócio assim. Não, isso aqui eu faço. E vou e remendo. Né? Vou e remendo aqui. Aí depois de um tempo eu vejo que piorou a parada. Meu amigo, o negócio não deu certo não aqui. Eu vou levar para o profissional. Aí chama o profissional, o cara fala, meu amigo, do jeito que você fez aqui, é impossível de ajeitar. Nós vamos ter que derrubar, nós vamos ter que tirar tudo e vamos ter que fazer de novo. Então, muitas vezes, além da expectativa alinhada, e isso é fundamental, você precisa entender que se você fizer cometer algum erro, algum deslize, uma agência ela não vai dar conta. Em contrapartida, a assessoria que uma boa agência, e eu estou o tempo inteiro fazendo aqui a distinção das medíocres para as boas, a diferença que uma boa agência pode fazer na sua viagem é completa, é integral. Vai desde uma adequação ao seu orçamento. Então vamos lá, se você tem R$1.000, você vai botar na mesa, Lara, o que eu tenho são R$1.000.
Lara, o que eu tenho são 5 mil reais. E o trabalho de Lara vai ser, dentro do seu orçamento, adequar. Então não existe isso de ser mais caro ou mais barato. A agência trabalha com um portfólio atrás de fornecedores enormes, que numa OTA, num site desses online aí, ó, você compra isso tudo aí, a seleção dos fornecedores é quem paga mais, na maioria das vezes. Quem paga mais para estar dentro da nossa plataforma. E veja, eu não vou lutar contra a OTA, não. Meu papel não é esse, não, aqui. Meu papel é ajudar as agências. E para fazer isso, eu não preciso denegrir nenhum outro player. Eu não estou denegrindo nenhum outro player a falar isso. O que eu estou dizendo é, alinhe a sua expectativa. Porque existe uma diferença de você receber um serviço humano de você contratar um serviço de algoritmo e querer um serviço de humano. São coisas completamente diferentes. E isso aconteceu muito agora nesse período da pandemia, né? Logo no início, quer dizer, e até agora, eu acho que ainda está acontecendo, né? Do passageiro que comprou numa OTA e está tendo aqueles grandes problemas para tentar remarcar, para conseguir o reembolso, ou pior, né? As pessoas que estavam fora do Brasil para conseguir regressar, né? Eu tenho uma colega aqui da nossa rede que estava me contando ontem que ela tinha uma amiga que estava em Portugal com 9 passageiros num hotel. O hotel também tinha que fechar, porque era obrigatório fechar, e assim, ela conseguiu resolver porque ela estava lá, né? Ela era a gente que estava com o grupo, mas imagina se fossem 9 passageiros soltos, né? Eles não teriam a força, né? Não teriam o argumento para conseguir ficar lá até poder voltar para o Brasil, né? Então isso não faz saberia os caminhos, toda a Lara. diferença. Não Lara, saberia. eles não saberiam os caminhos. Eles não saberiam o que fazer. Às vezes você solta um passageiro no aeroporto, a mala dele não chega, ele já pensa que é o fim do mundo. E mesmo que você tenha todo o domínio, ou já seja um viajante experiente, cara, uma viagem é, na verdade, uma caixinha de surpresas. Sim. Porque, principalmente, viagens internacionais são caixinha de surpresa. Até nas nacionais, muito, dependendo até do lugar, cara, são muitos detalhes. O Rio de Janeiro, por exemplo, é um baita de um exemplo disso aí. Então, se você não souber andar o Rio de Janeiro, se você não souber, de fato, os pontos do Rio de Janeiro, é uma viagem extremamente minuciosa, que você tem que tratar com um olhar de muito profissionalismo. Se não, sua viagem, você pode colocar tudo a perder. E eu não estou falando só de perder dinheiro, não, porque isso aí a gente recupera. Estou falando muitas vezes de perder tempo. Eu estou falando muitas vezes você tem um estresse que vai perdurar durante um bom tempo aí. Então, assim, quando você pensa em contratar uma agência de viagens, um profissional da agência de viagens, você não está somente contratando um cara para fazer uma comparação de preço para você. E esse é o ponto principal. E você, agência que está ouvindo aqui a gente agora, você tem que se posicionar não como uma empresa de comparação de preços. Sabe? Você tem que se comparar, você tem que se posicionar como uma empresa de consultoria, de vender o seu conhecimento. Se você não fizer isso, se você focar, cada vez que eu via, me dava uma coceira, bicho, que era o seguinte, conseguiu preço no site tal, traga aqui que a gente tenta bater. Viu o preço no site tal, tenta aqui que a gente tenta bater. Eu entendo, Larinha, o desespero da galera de querer vender. Mas deixa eu te falar, quanto mais você se abaixa, mais você mostra o seu popozão. Mais você mostra o seu bumbum. Então você não pode se abaixar tanto. O lance de precisar de venda, todos nós precisamos. Somos todos vendedores. Agora, quanto mais concessões nós fazemos, mais perniciosa fica a venda. Sabe? Mais difícil fica o negócio, menos lucrativa fica a venda. E outra, Larinha, se você parar para observar, os clientes que mais você abre concessões, os que mais você abre possibilidades de exceções, são os que mais lhe dão problema. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Com certeza, Rafa. Se o cliente ele não consegue compreender o valor da sua agência, como você fala, né? Não dá. Né? Se ele não te valoriza, não dá, simplesmente demite. Não dá para você trabalhar com ele, demite. Né? Demite o cliente, manda ele voltar lá pro final da fila. Sim, então compra na OTA, né? Se você não entende o valor, compra na OTA e depois, se precisar remarcar, se tiver qualquer problema, fica lá 3 horas na fila, na musiquinha, tentando resolver. Mas não é isso que a gente quer, né? A gente trabalha com foco no cliente, né? O nosso objetivo sempre é melhor atender o cliente, né? Dentro dessa expectativa, que é super importante, ele ter muito claro qual é a diferença de um consultor de viagem, porque
é isso mesmo, eu acho que o que eu falei naquela hora era sobre a cocriação, né? A gente cria a viagem junto com o cliente, né? A gente cria essa experiência para ele, né? Tem coisas que ele não sabe. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Geralmente o cliente chega aqui, eu quero ir no Pão de Açúcar e no Corcovado. Ótimo, beleza, tem que vir no Pão de Açúcar e Corcovado. Mas tem tais lugares para você conhecer, para você enriquecer a sua viagem, né? E aí a gente pensa, caramba, nunca ouvi falar sobre isso, não sabia que existe um Pantanal Carioca, não sabia que existe uma Ilha da Gigoia, né? E isso a gente vai enriquecendo quando ele chegar na terra dele, vai falar, poxa, no Rio de Janeiro tem uma gente que me falou, me mostrou isso, isso e isso, né? Isso é consultoria, isso é... Lógico, a gente está vendendo o nosso serviço, né? A gente está vendendo aquela experiência para ele, mas a gente enriqueceu a viagem dele. É uma venda, mas é uma venda que trouxe um up na viagem dele, né? É isso que a gente tem que mostrar para o cliente, porque o cliente tem que entender. Nesse período, Rafa, da pós-pandemia, eu acho que a gente tem um papel como agente de viagem muito grande, muito forte pela frente, né? A gente vai ser os consultores, né, que vão mostrar para esse cliente aonde ele vai poder ir, com que segurança ele vai poder ir, como ele vai poder ir. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Como é que você vê esse papel do consultor, né, agora? Porque eu vi uma vez, você comentou que no ano passado já existia uma tendência de retorno às agências, que eu também ouvi várias pessoas comentando sobre isso, e agora, depois da pandemia, eu acho que essa tendência vai ser cada vez mais forte. Ontem eu estava numa live com você e foi apresentada uma pesquisa de que 70% das pessoas que foram entrevistadas pretendem fazer a sua próxima viagem através de uma agência de viagem, justamente porque elas passaram aquele perrengue, ou se não passaram, viram muita gente passando, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso também. Tá joia. Quem faz parte lá do grupo do Telegram, já gravei áudios em relação a isso aí, e live, já falei várias vezes, mas vou falar várias tantas outras vezes, que o lance é o seguinte, o que nós ganhamos agora foi um gap. Larinha, depois me lembra de contar uma história que eu tive com um arquiteto, tá certo? Fala assim, Rafa, fala da história do arquiteto, da casa, tal, porque eu tenho uma história que vai ilustrar bem um ponto que eu quero trazer aqui. O que nós ganhamos agora foi um gap. Hoje nós estamos vivendo um momento muito, muito importante para as agências, talvez o mais importante dos últimos 10 anos aí. Por quê? Porque hoje foi evidenciado uma falha grave dos sites de internet, certo? Dos sites que vendem aí a rodo, industrialmente, né? Então, aquele bandejão self-service, eles mostraram um gap muito grande, que é quando acontece algum problema, com quem você vai falar, primeiro de tudo, que não fala com ninguém, até você conseguir fazer alguma coisa. E não falo só dos sites não, tá? Falo do autoatendimento, do atendimento direto. Isso pode ser até com companhias aéreas e tudo mais. Então, esse foi o primeiro ponto. E o segundo ponto é a incapacidade de resolver um problema no tempo hábil, de atender o cliente com empatia. Esses dois pontos. Esse gap nós ganhamos e vamos continuar com esse gap até o próximo grande problema, que vai ser uma nova oportunidade dessas empresas que hoje se mostraram incompetentes, mostrar, cara, nós evoluímos, nós ajustamos esses gaps, olha só, tá aqui, conseguimos dar conta. Agora, para que essa nova oportunidade surja para esses players, é preciso um problema do tamanho de uma pandemia, que não é toda semana que aparece, graças a Deus. Não são todos os anos que aparece um problema desse tamanho. Então, até esse gap, até isso acontecer novamente, nós temos essa margem para dizer, cara, você está esquecido do que aconteceu no ano de 2020, está esquecido do que aconteceu, então nossa missão agora é mostrar para a galera, aproveitar esse tempo e mostrar para as pessoas, bicho, quer se autoatender? Não tem problema. Não tem problema. Mas olha, você falar isso com o coração aberto. Porque se ele for um não cliente seu, você tem que dar graças a Deus porque ele não fechou negócio com você. Porque senão você vai ter dor de cabeça. Cara, quer fechar de forma autônoma? Problema zero, meu amigo. Só entenda que tem repercussões que disso pode decorrer. E tá tudo bem. Se você decidir assumir isso, tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Agora, lembre-se, e dentro do seu conteúdo, você tem que sempre estar buscando rememorar esse momento. Lembra lá em 2020, isso lá em 2022, 2021, quando aconteceu aquilo lá. Lembra do que aconteceu, você pega dados, pega números, pega estatísticas que reforcem aquilo que você está trazendo. O lance são dois pontos. Nós temos esse gap e temos que aproveitar. O segundo ponto é
As empresas que passaram por esse sufoco, elas não são bestas, Lara. Elas não são bestas, elas têm dinheiro. Então, o que é que elas vão fazer? Elas vão correr atrás para ajustar esse gap. Elas vão correr atrás. Então, o nosso prazo para a gente... Eu brinco falando, né, que numa live também lá na Grow Up, a gente falou do safety car. Numa corrida de Fórmula 1, quando entra o safety car, todo mundo para. Todo mundo tem que reduzir a velocidade e caminhar na mesma velocidade. Então, quem estava muito lá na frente tem que reduzir a velocidade. Quem estava muito lá atrás consegue chegar perto de quem estava ali, né, na pole position. Legal? Então, o que acontece? Está todo mundo no safety car. Quando liberar geral, a galera que estava no safety car vai ter problema de confiança, vai ter problema de todo o caos que gerou. E nós vamos ter a chance de, mais uma vez, assumir a pole position. Inclusive, os fornecedores estão conosco, tá certo? Enxergando a importância da rede de distribuição que são as agências de viagem. Agências de viagens são uma rede de distribuição, uma das redes mais poderosas de distribuição do turismo. Então, para a operadora, para hotel, para a companhia aérea, para todos os players, as agências são uma senhora rede de distribuição que estavam sendo negligenciada, que estava até então sendo jogada para o lado, sendo escanteada. Então, se nós, de fato, mostrarmos o nosso valor, se nós sairmos de medíocre e passarmos a sermos bons, mostrando o que nós fazemos com competência, vamos ser valorizados por toda a cadeia. Não apenas pelos viajantes finais, mas também pelos players da cadeia. Então, esse momento ele é especial para nós. Entende? E vai acabar. Temos que aproveitar esse momento. E para o cliente final que estiver ouvindo a gente, para que eles possam entender, a gente trabalha com outras pessoas por trás, né? Com os players que o Rafael está falando, né? E aí a gente tem esse canal direto com essas pessoas, com essas empresas, para facilitar a viagem do passageiro. Então, se der algum problema em algum ponto, a gente tem um canal para estar tentando resolver esse problema, né? É muito mais prático, mais rápido do que as OTAs, né, que deixam um canal mecanizado, né? Vamos desenhar, então, a gente tem com quem falar. Vamos desenhar para você que é cliente final, como é que a gente funciona, tá? Como é que as agências funcionam? Vamos lá, você vai comprar uma viagem. Se você fosse autoatender, e isso vai encaixar com o exemplo que eu pedi para você me lembrar, Larinha. É sempre engraçado, né? Quando a gente pede para lembrar, a gente não esquece. Então vamos lá. Quando você vai se autoatender, você está limitado às opções que existem na sua cabeça. E a sua cabeça é uma cabeça de um leigo, de uma pessoa que desconhece, de um ignorante no sentido de ignorar as opções. Então eu sou ignorante numa série de assuntos. Eu sou ignorante de parte elétrica, eu sou ignorante de parte hidráulica, eu sou ignorante de parte de coisa. Se eu for ajustar alguma coisa, eu vou com a minha ignorância, do meu mundo fechado, eu vou tentar resolver aquele problema. Tentar dar conta daquilo lá para mim. Então, se eu for resolver por um canal de autoatendimento, eu vou com a minha limitação. Se eu vou para uma agência, essa agência vai me entender o que eu preciso, entender o meu perfil e primeiro olha para mim, depois ela vai ficar um pouco de costa para mim e olhar para os parceiros estratégicos que a agência tem e entender qual desses meus fornecedores estratégicos é o melhor para atender o caso específico do Rafael Santos. Sim. Então, dentro desse entendimento de perfil do cliente com o perfil do fornecedor, eu vou montar o seu desenho. E outra, eu tenho um know-how de experiência de ter atendido milhares de outras pessoas. E uma parte dessas pessoas com um perfil muito parecido com o seu. Então eu sei os problemas que podem dar, os erros que podem acontecer, eu sei as coisas boas que tem para ver que você não sabe, eu sei as coisas boas que você acha que tem que na verdade não são boas. Não são tão boas. Então, quando você vai no agente, é completamente difícil. Bicho, não tem comparação. Você está comparando mamão com banana. É uma comparação esdrúxula. Não existe, tá? Vou dar um exemplo aqui, complementando Larinha com o exemplo do arquiteto. Vamos lá. Eu fui com Berta no arquiteto em 2018, alguma coisa assim. Não, antes até. Acho que foi antes. Fui no arquiteto e aí a gente chegou, né? Não, vamos lá. Cara, é o seguinte... Antônio, o nome do cara. Antônio, eu quero uma casa que ela seja assim,
Então, Marco, me avisa quando voltar. Amiga Larinha, fui eu? Não, fui foi eu, minha você, quem internet tá... foi? Fui eu, minha internet deu uma travada, mas vamos voltar? Bora, vamos voltar. E você pegou Você até que estava falando. parte? Então, quando você chegou com a Berta lá no arquiteto, falou o nome dele, aí travou tudo aqui Tá, pra mim. tá bom. Então tá bom. Pessoal, estão me ouvindo bem aí? Eu acho que se a Lara trava, eu travo então como convidado, né? Fala aí, vocês estão me ouvindo, turma? Fala aí nos comentários. Elizabeth, pausou! Rejane, Tá travou tudo bem na certo. hora da história. Bem na hora da história. É isso para dar mais emoção, Rafael. Histórias dão emoção, né? Então Vamos lá tá, pro bora ver. storytelling. Voltou? Ó, a Jane tá falando que travou, mas talvez seja um delayzinho lá. Van, fala aí pra mim, Van. Voltou? Então tá. Larinha, você ainda tá meio embaçada aqui pra mim, tá, Larinha? Mas eu vou tocar aqui, tá certo, turma? Então vamos lá. Toca aí. Eu fui no arquiteto, olha só. Eu fui no arquiteto com a minha esposa e eu cheguei lá e falei o seguinte, olha só. Antônio, eu quero uma casa desse jeito. Eu quero que no térreo seja assim. Eu quero que a casa seja desenhada dessa forma. Eu quero que no primeiro andar a gente tenha isso. Eu quero tanto de terreno livre. Eu quero que no quintal a gente tenha um espaço de tanto que eu quero fazer isso e isso no quintal. E desse lado aqui eu quero tais e tais e tais pés de planta e fruta, etc e tal. Joia? Então o que é que acontece? Quando eu ou você, viajante final que está vendo aqui, chega para um profissional e diz e limita as possibilidades do cara da forma que eu limitei o arquiteto, ele vai precisar se limitar àquilo que você propôs. Você pediu. Uhum. Então, quando você vai contratar um profissional, é muito importante que você confie no cara. É claro, você vai precisar dar as diretrizes, o caminho geral, o norte, o olhe por aqui. Eu gostaria de enxergar isso, mas deixa também a cargo do profissional que ele exerça a arte dele. Que ele exerça a competência profissional que ele tem capacidade de exercer. Porque o que eu fiz com o arquiteto foi, eu limitei, eu cortei as asas do arquiteto de tal modo que ele não poderia mais exercer o brilho dele. Entende? Se eu tivesse me limitado a dizer, olha só, Antônio, eu quero que seja uma casa com cômodos espaçosos, eu quero que a casa tenha X quartos, eu quero que a cozinha seja dessa forma, não é que tenha conexão desse jeito, eu quero que no térreo tenha isso, e na parte de cima tenha aquilo outro. Eu gostaria de ter um arquiteto, um escritório, por exemplo. Então, onde você vai botar o escritório, fica a seu critério. Onde a casa vai ficar, fica a seu critério. Porque o arquiteto vai analisar a posição da casa. Se a casa de um determinado jeito recebe mais vento, recebe menos vento, se recebe mais luz natural, menos luz natural, se fica mais poente, mais nascente. Então, o arquiteto, ele precisa ter um certo nível não é autonomia. De espaço para criação, né? Isso, de liberdade. Isso, que é para você também deixar o cara surpreender você. Então, sim, quando a gente chega, esse o exemplo, assim, ó, do arquiteto, é o exemplo de como tolher as asas de um profissional. Sim, e nós, como profissionais, também temos que chegar para o cliente e dizer, Márcia, para onde você quer ir? O que é que você quer fazer? Me dê as diretrizes e deixa que a mágica, o resto eu faço. A gente tem que abraçar também a responsabilidade, sabe, Larinha? Não é essa assim, não. Tem que o cliente dizer tudo, porque se qualquer coisa a culpa foi dele, foi ele que escolheu. Não, de qualquer jeito a culpa vai ser sua. De qualquer jeito a responsabilidade vai ser sua, meu amigo. Por mais que ele diga tudo que ele quer fazer. Então, exerça o seu brilho, porque é exercendo o seu brilho que você vai encantar. Porque somente atender é o básico, é o que todo mundo faz, inclusive as medíocres. É assim que a gente se diferencia, né, Rafael? É exatamente assim que a gente se diferencia, né? E esse ponto que você tocou é muito importante, né? Porque é uma relação de confiança, né? Do passageiro com o seu agente de viagem. Tem passageiro que vira para você, ó, eu quero ir para tal lugar, se vira aí. Resolve aí, faz como você achar melhor. E isso é o melhor dos mundos, porque você vai entender, você já conhece o passageiro, já sabe o que ele gosta e você vai preparar para ele e vai encantar, né? Vai encantar porque ele não sabe, né, exatamente o que ele vai receber, mas ele confia tanto em você, no seu trabalho, que ele sabe
que vai ser bom, né? E quando ele chega lá, é ótimo. E assim, ele te divulga, ele te diz que você é a melhor empresa do mundo, né? Eu acho que é para isso que a gente trabalha, né? Eu converso com muitos agentes, né? E a gente trabalha sempre para com esse fim, né? De encantamento do passageiro, né? E não é só porque ele vai viajar mais, é porque todo mundo que trabalha com turismo ama trabalhar com turismo, ama pessoas, né? E gosta de ver aquela carinha feliz, aquela ligação de volta. Cara, foi irado, foi muito legal, né? Tô falando, vou voltar com toda a minha família mês que vem, ano que vem, daqui a 2 anos, né? Então, isso é fazer a diferença na vida de alguma pessoa, né? Ou então quando acontece o contrário, né? A pessoa vai para um ponto e depois ela fez um self-service, comprou alguma coisa, foi para o ponto, depois conversa com você e você pergunta, mas você foi em tal lugar? Você foi naquele restaurante? Você não sei o quê. Não, não. Caramba, que viagem que você fez, né? Você só estava lá, só viu o hotel e a paisagem, foi isso mesmo, né? Então, o consultor de viagem, cada vez mais eu vejo que ele é fundamental e cada vez vai ser mais fundamental dentro dessa pesquisa de 2019, que já estava isso decorrendo, né? Agora, depois da pandemia, é mais importante ainda, né? E como a gente mostra isso para o cliente, né? Para o novo cliente, é com essa produção do conteúdo que você tanto fala, né? A gente produzindo Sim. conteúdo, a gente vai começando a gerar essa confiança no cliente, ele vai começar a botar você no radar dele, né? E depois, ele, em Sim. algum momento, ele vai falar contigo. E para os clientes antigos que você já tinha, sempre fazer um trabalho bom de encantamento para ele, que ele vai te divulgar e vai continuar comprando com você e te indicando para todo mundo, né? E outra, tá? A gente não pode ter medo de abrir mão de alguns clientes. Porque para a gente receber os novos, a gente tem que abrir mão de alguns antigos. Isso faz parte do jogo. Então não tenha medo de você olhar e dizer, cara, fulaninho não compra mais de mim. Não olha para esse cara. É claro, se ele não compra por algum critério dele, tá? É nossa função estar em resgate com os passageiros e estar em constante aquecimento para que o cara sempre fique perto da gente. Mas eu tô falando assim, o cara que se chateou com você, Larinha, por exemplo, porque antes você tinha educado o cara a chega aqui com um orçamento que eu bato para você. Você educou. A culpa é sua. É sempre autorresponsabilidade, tá certo? A culpa é nossa. Nós educamos errado. Então, se nós educamos errado ontem e hoje queremos passar uma nova educação para o cara, é natural que uma parcela da galera que era atendida de uma forma diferente antes, hoje não queiram mais seguir com você. Queiram continuar seguindo naquele lance de... naquela linha. E você tem que não olhar para esse cara. Dizer, ó, o nosso formato hoje é diferente. E por que é diferente? Porque nós precisamos assumir a responsabilidade da sua viagem. Nós assumimos a responsabilidade da sua viagem. E só podemos assumir a responsabilidade da sua viagem se os fornecedores forem da nossa confiança. Forem nós fornecedores estratégicos. Foram fornecedores que nós confiamos, que passaram pelo nosso crivo. Nós não podemos assinar. Pergunta se um arquiteto chega no final de uma obra e assina a obra. O negócio já, um engenheiro. Pergunta se ele chega e assina a obra lá. Ele não assina, porque ele não sabe qual foi o material utilizado, ele não sabe qual foi a técnica de construção, ele não sabe de nada. Então, como é que você, agente de viagem, vai assinar uma viagem que um cliente vai fazer de forma praticamente autônoma? Você só vai emitir os bilhetes. Ou seja, você só fica com a bomba. Só com a responsabilidade. Com a bomba. Porque se o cara chega, eu quero bilhete e tal, eu quero emitir no site e tal, e você assume isso para ficar com R$50 de DU, de RAV, que quer que seja, você só está ficando com a bomba. Se esse cara perder uma malha, esse cara vai te encher o saco de tal forma que aqueles R$50 vai virar R$1.000, R$2.000 de estresse. Então, assim, não tenha medo de olhar, de deixar para trás quem ficar para trás. Tá certo? É sua obrigação. Você não quer fazer o melhor, servir o melhor. Então, é dever seu também dizer, cara, como o nosso intuito é servir da melhor forma, nós precisamos garantir que os fornecedores sejam do mesmo nível que nós. Não podemos oferecer um fornecedor que esteja abaixo daquilo que está, de onde está a nossa linha de corte. A nossa linha de corte aqui na nossa agência é alta. Por quê? Porque eu sei que a sua responsabilidade na viagem, porque eu sei do que você pode passar na sua viagem. Então, a nossa linha de corte para recebermos um fornecedor, ela é alta. Olha como você se posiciona de forma diferente. E isso, Larinha, não é para você fazer no 1 a 1, conversando com o cliente. Isso é para você fazer dentro do seu processo de aquecimento perpétuo, dentro do seu processo de produção de conteúdo. O tempo inteiro você tem que falar isso,
por perspectivas diferentes, porque isso você vai implantando na cabeça do cliente a sua forma de trabalhar. E se ele se identificar com você, ótimo, ele vai comprar de você. Se ele não se identificar, ótimo, ele nem te demanda. Um outro ponto importante que você falou, Rafa, é que a gente está comentando sobre as OTAs, e lógico que existem passageiros com esse perfil, e a gente está mostrando a diferença de um consultor de viagem do trabalho do consultor de viagem para a OTA, mas isso não significa que a gente não esteja na internet, né? Isso não significa que a gente não tenha que ser digital, a gente precisa, depois da pandemia, então, mais do que uma necessidade, todas as agências precisam sim ser digitais, elas precisam ser encontradas na internet. Agora, se a gente faz um trabalho de consultoria, não dá para a gente fazer um trabalho de consultoria todo na internet. Assim, a internet é o ponto, né? É o ponto de partida. Né? E aí é um trabalho, sim, de construção, de personalização, né, que você vai trabalhar com o cliente. Lógico que às vezes a gente tem um grupo que já está mais formatado, e aí não é tão personalizado, mas aí as pessoas que vão se conectar, quem tem interesse naquele estilo de grupo. Mas, em geral, a mensagem que eu queria deixar é que é importante a gente estar nesse caminho que é a internet, né? A gente não é porque a gente não é uma OTA que a gente não vai estar lá. Não, a gente tem que estar lá. E a gente tem que estar lá sempre, né, Rafael? Isso é uma coisa que eu venho trabalhando. Isso é uma coisa que eu venho trabalhando desde 2015, Lara. Desde 2015 eu falo da diferença de você ter uma presença digital, de você ser uma OTA, de você ser uma agência que faz vendas online. Vamos lá, vamos começar a distinguir o joio do trigo aqui, tá? Ter uma presença digital não é você ter uma conta no Instagram, não é você fazer meia dúzia de live, não é você ter um motor de busca de aéreo no seu site, você pode dar lá a possibilidade do cliente se autoatender. Não é nada disso. Ter uma presença digital é você construir um rastro digital que possibilite que a pessoa conheça você, tenha a oportunidade de experimentar um pouco da visão de mundo da Lara e possa ou se identificar ou não se identificar. Porque uma boa comunicação, ela faz exatamente isso. Ela atrai os afins e ela repele os não afins. Para mim, Lara começou a travar aqui de novo, turma. Fala aí, vocês estão me vendo? Opa, voltou. Para mim tá tranquilo. Então veja só, uma boa comunicação, ela faz exatamente isso. Ela atrai afins e ela repele não afins. Então, a presença digital que você tem que trabalhar na sua empresa, a internet, ela é fundamental. Mas ela não é fundamental por conta da pandemia. Ela ficou mais evidente a importância dela por causa da pandemia. Mas ela já era fundamental de muito tempo. Você precisa construir seu rastro digital ontem. Começar a construir, porque, Larinha, é uma coisa incrível que acontece. Quando você bota o primeiro tijolo, você vem e coloca o segundo, o terceiro, o quarto, é algo que vai empilhando. Não é algo que você faz e descarta. Quando você trabalha de uma só vez, quando você, por exemplo, faz o trabalho de 1 para 1, depois que você finalizou aquele atendimento, todo o conhecimento que você entregou ficou com quem? Só com o cara que você prestou o atendimento. Quando você leva isso para a internet, ela é um amplificador da sua mensagem. Aqui a gente está falando com uma dezena de agências e de pessoas que estão nos ouvindo aqui. Então, se eu tivesse só eu e você, essa conversa estaria restrita aqui a nós, a mim e a você. Então, a gente usando a internet, a gente consegue fazer essa amplificação e agora essa transmissão depois, ela pode ou não ficar disponível para replay, que aí vai chegar e vai chegar para ainda mais pessoas. Então, a internet é uma ferramenta. Com toda certeza, Rafael. Falando mais agora sobre os protocolos, né, de segurança, eu imagino que as agências vão ser mais demandadas até justamente por causa disso, né? Porque a gente está trabalhando, já tem muitos governos que estão fazendo seus próprios protocolos de segurança, né? E a gente está tendo essas informações privilegiadas, a gente vai conseguir orientar melhor os nossos clientes como vão ser as viagens pós-pandemia, né? Você acredita, Rafa, que vai ser possível viajar ainda nesse ano, ainda nesse segundo semestre? Veja, Larinha, o termômetro que a gente está usando desde que começou a pandemia é a seguinte.
Quando as coisas vão voltar ao novo normal? Primeiro que não vai voltar ao normal de antes, é um novo normal. Tudo vai mudar, tá? Tudo vai mudar. E tudo vai mudar para melhor, acredite ou não. Essas intervenções que acontecem, elas vêm para antecipar melhorias que há muito tempo já deveriam ser feitas. É assim, é nisso que eu creio, tá? Não vou entrar nesse mérito, mas é nisso que eu creio. Então, tudo a partir de agora vai melhorar. Então, o que antes levava muito tempo, era mais moroso, agora vai ficar mais célere, vai ter menos fila. Então, tudo isso aí são coisas que fatalmente vai acontecer. Agora, o termômetro que nós estamos usando que eu estou sugerindo que seja usado desde o começo, quando é que o novo normal vai estar, de fato, chegado? Vai ter, de fato, chegado. Quando as escolas reabrirem e as mães estiverem mandando seus filhos para as escolas. Porque nenhuma mãe, nenhum pai vai mandar seu filho para a escola sem ter plena certeza de que as coisas estão, de fato, tranquilas ou já se normalizaram o máximo possível. Então, tendo em vista isso, eu acredito que as viagens vão, porque tem uma série de outras necessidades, de outros cuidados de segurança que precisam ser tomados, e todos estão se adequando de forma brilhante, os hotéis estão passando por maus bocados, vão ter que abrir com uma série de limitações, não vão nem tão cedo poder usar 100% de ocupação. A gente sabe do custo de se manter um hotel, não é uma pousada, uma aeronave nem se fala, mas todos eles têm subsídios, ou recebem de alguma forma, nem todos, mas uma boa parte recebem subsídios e conseguem se sustentar em períodos difíceis como esse. Mas o fato eu acredito que as viagens já vão começar a voltar, ali até o meio do ano que vem, as coisas já vão estar bem mais tranquilas com relação a isso. Então, o lance, isso não significa que você vai começar a vender no meio do ano que vem. Você já começa a se posicionar agora. Você já pode começar a vender agora. Não é feio, você botar na mesa uma proposta. Não é feio. Não vai soar, isso no começo até poderia soar, mas agora não soa mais, porque as coisas já estão tendendo a normalizar, dando uns sinais de melhoria. Então você pode já colocar na mesa propostas de viagem, você pode colocar na mesa um planejamento, você pode colocar na mesa uma organização, você pode colocar na mesa um estudo de destino, e tudo isso você cobrar para fazer pelo cliente. Cobrar para ajudar o cliente, para apoiar o cliente. Talvez ele não faça as emissões agora, mas você já pode começar a trazer para a mesa propostas de viagem que não seja efetivamente a emissão dos bilhetes. Entende, Larinha? Sim. Né? Em alguns casos, as emissões já vão até acontecer, tá? Porque tem tanta coisa acontecendo, assim, tantas opções de você comprar e remarcar sem custo, e adiar, sem nenhum problema, que você já pode até começar a fazer as emissões efetivamente. O que eu estou tentando trazer aqui é uma outra perspectiva para não ficar focado somente na emissão. E depois todo esse problema que a gente teve com a pandemia, eu acho que o cliente também já está entendendo mais da importância de ter esse consultor e também do seguro de viagem, né, o Rafa, que também ajudou muita gente nesse período, né? O passageiro que tinha seguro, não que ele fosse atendido num hospitalar com Covid, né? Mas para regressar, para ter a questão também dos reembolsos, dos cancelamentos, das multas, né? Eu acho que daqui para frente os passageiros vão pensar mais, ter mais firme essa questão do seguro de viagem na cabeça deles e também de não comprar tantos produtos não reembolsáveis, né? Ontem na pesquisa a gente também viu isso. Perfeito, minha irmã. Agora eu só vou remendar, não sei se todo mundo entende o termo remendar, mas aqui no Nordeste é realinhar, tá certo? Uma palavra que você usou, porque não é o cliente entender, somos nós mostrar ao cliente, a gente mostrar ao cliente a importância daquilo. O cliente chegar e dizer assim, eu não quero seguro viagem, é você bater no peito e dizer assim, bater na mesa e falar, na nossa agência nós não trabalhamos sem seguro. Em todos os nossos roteiros, o seguro está incluído. Não é você que paga, é o cliente que paga, meu amigo. É o cliente que paga. É uma segurança para você, uma segurança para ele. Inclusive, eu recomendo não apenas o seguro viagem, como também o seguro cancelamento. Eu costumo falar que seguro viagem é igual tubos e conexões Tigre. Custa menos de 5% da obra. Então você tem que fazer o cliente pagar por isso aí, meu amigo. Entendeu? Ninguém quer pagar. Ninguém quer pagar. Mas quando dá uma zica, e a gente nunca sabe quando vai dar zica, todo mundo acha incrível quando a gente fala, cara, meu irmão, fica tranquilo, o seu reembolso é integral. E outra, é uma segurança para o passageiro e uma segurança para a agência, se você, no caso, seguro no caso de cancelamento.
Entende? Então, Uhum. Larinha, fica só de olho aí no nosso tempo, tá? Porque daqui a Isso, pouco a Rafa, live então, eu cai. estou aqui olhando, eu já ia falar exatamente isso, o nosso tempo está esgotando. Eu acho que eu não vi perguntas, eu vi alguns comentários. Foi super bom falar com você, como sempre, Rafael. A Rede Mais a Gente, nós fazemos lives todas as quartas-feiras, às 10 horas da manhã. Então, se você gostou dessa live, quer continuar entendendo um pouco mais desse mundo do turismo, acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Rede Mais a Gente, no Facebook, no Instagram. E, Rafa, quero te dar um beijo, agradecer muito por estar falando com a gente e deixe sua mensagem final para a gente. Maravilha. Larinha, muito obrigado pelo convite. Rede Mais Agência aí, Mais Agente, sucesso, vida longa. Quem quiser acompanhar um pouco mais de perto, é só ir lá no Agente Empreendedor. A gente faz isso desde 2015. Temos orgulho aí de estar à frente aí de um grupo de agências forte, unido, coeso, que está fazendo diferente. Beleza? Então, muito obrigado pela audiência de cada um e tamo junto. A gente fecha com o murrinho aqui. Ó. No Agente Empreendedor, a gente fecha com o murrinho. Fecha Murrinho com o é soquinho aí Murrinho. para você. E, galera, quem precisar de alguma informação extra, pode mandar um direct aqui para a rede, que a gente manda os contatos do Rafael, do Agente Empreendedor. Ele tem um treinamento também sobre a presença digital, que eu recomendo para todas as agências, que é Gratuito, super né? feito, gratuito, e te dá essa visão de como você vai estar inserido nesse mundo digital sem ser um OTA. Muito obrigada, Rafa. Obrigada para todos que estiveram aqui, toda a nossa audiência. Um beijo. Até mais, gente. Valeu. Tamo Tchau, tchau. junto. Corrinho, tamo junto.